Olá, tudo certo por aí? Hoje, a gente tem uma missão e tanto: decifrar um dos códigos mais importantes da língua portuguesa, que é a tal da concordância verbal e nominal. Vamos juntos desvendar como é que as palavras se conectam para criar frases que soam perfeitas. Para começar, vamos dar uma olhada nesta frase aqui. Tem alguma coisa nela que soa um pouco estranha, não soa? É uma daquelas coisas bem sutis, sabe? Um corretor ortográfico comum talvez nem pegasse, mas que faz uma diferença enorme para a clareza e para a correção do texto. E essa é a grande pergunta que vai guiar nossa investigação. Vamos pensar nisso como um caso para detetives da gramática. E as pistas, olha, elas estão todas escondidas na estrutura da língua. Então, vamos analisar as evidências. Mas calma! Antes de resolver o mistério, a gente precisa entender a lei fundamental que governa a ordem toda no nosso idioma. É bem aqui que tudo começa. A concordância, no fundo, é o conjunto de regras que garante que as palavras conversem umas com as outras do jeito certo. Pensa numa orquestra, sabe? Cada instrumento precisa estar afinado com os outros para a música soar bem. Com as palavras é a mesma coisa. Vamos agora para a nossa primeira grande pista, a concordância nominal. Ela cuida da relação entre o substantivo, que é tipo o chefe da frase, e as palavras que ficam ali ao redor dele. Aqui o princípio é bem simples. As palavras precisam se encaixar como se fossem peças de um quebra-cabeça. Artigos, adjetivos, pronomes, todos eles têm que combinar em gênero e em número com o substantivo. Eles precisam ter a mesma forma para se conectar. É por isso que a gente fala as palavras corretas e não os palavra correto. Faz todo sentido, né? Certo. Agora a gente chega na segunda parte da nossa investigação, e essa aqui, muitas vezes, é a que dá mais trabalho. A conexão entre a ação, que é o verbo, e quem executa essa ação, o sujeito. E essa é a regra de ouro da concordância verbal. Se quem faz a ação está no singular, o verbo também fica no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo acompanha. Parece fácil, né? Mas é justamente nos detalhes que os desafios aparecem. Olha que interessante esse exemplo com o verbo manter. A única diferença aqui é um acento, mas essa marquinha muda absolutamente tudo. Mantém, com o acento agudo, é singular. Mantém, com o chapeuzinho, o acento circunflexo, é plural. Um detalhe mínimo, mas que é crucial e que, nossa, como aparece em textos formais e em provas. Ok, agora que a gente já tem as ferramentas, estamos mais do que prontos para resolver aquele mistério lá do começo. É aqui que a gente descobre a armadilha mais comum de todas, que parece que foi feita só para confundir. De volta à nossa frase suspeita. O que acontece aqui é uma tática clássica. Colocar um monte de informação, uma descrição bem longa, entre o sujeito e o verbo. Todo esse texto no meio do caminho serve para quê? Para distrair. Para fazer com que a gente perca a conexão principal da frase. E pronto, tá aqui a solução. O sujeito da ação é o Brasil, que é uma entidade só, singular. Por isso, o verbo não pode de jeito nenhum ser ganham no plural. O correto é ganha. O sujeito, mesmo que esteja lá longe, ainda é quem manda no verbo. Caso resolvido. E é muito importante entender que isso não é um erro que acontece por acaso. Como a fonte aponta, essa é uma técnica de propósito, muito usada em exames para testar o nível de atenção aos detalhes. É uma verdadeira pegadinha, feita para pegar quem lê mais rápido. E dominar isso vai muito além de passar numa prova. Garante uma comunicação muito mais clara e profissional na vida. Certo, com o caso principal resolvido, um bom detetive não para. Vamos agora dar uma olhada em outros suspeitos bem comuns que costumam causar a maior confusão na gramática portuguesa. Aqui temos 3 casos especiais que, olha, merecem muita atenção. Primeiro, os coletivos, tipo multidão, que geralmente pedem o verbo no singular. Segundo, a famosa voz passiva sintética, como em vendem-se casas. O segredo aqui é pensar ao contrário. Isso significa casas são vendidas. Como casas é plural, o verbo tem que ser vendem. E por fim, o campeão de todos, o verbo haver, quando ele significa existir. Esse é um caso à parte, ele fica sempre no singular. É havia problemas e nunca, jamais haviam problemas. Então, para não cair nessas armadilhas, aqui vai um método simples que funciona sempre. Primeiro passo, encontre o verbo. Segundo, pergunte para ele quem ou o que. A resposta vai te dar o sujeito. E o terceiro passo é só verificar se os dois estão em harmonia. É uma estratégia que não tem erro. Funciona para qualquer frase. E a gente termina com uma reflexão.
Conhecer as regras é uma coisa, mas conseguir aplicar tudo isso de forma natural, especialmente na fala ou na hora de escrever com pressa, já é um outro desafio. Fica a pergunta então: o que será que torna essa conexão entre a teoria e a prática tão complexa para a gente? Agradeço a companhia nessa análise.